bem-vindos, muito bem-vindas à aula sobre microatividades ou microtarefas. Nessa aula eu também vou conversar com vocês sobre priorização. Como eu havia conversado com vocês também lá na primeira aula, durante todas essas aulas eu estou trabalhando com vocês o meu método chamado os 4 P's da autopotência. Quando você deseja construir uma carreira que seja sólida, que seja uma carreira frutífera, o mínimo que você vai precisar é passar por esses 4 passos. O primeiro passo é realmente se ter um propósito. Por que pensar primeiro no propósito? Porque o propósito, seu para que você deseja passar numa prova, para que você deseja ser advogado, para que você deseja ser um consultor jurídico ou para que exercer qualquer atividade no direito, vai ser exatamente o seu propósito que vai fazer você seguir quando você estiver desanimado, quando você pensar em desistir, quando você tem um propósito forte, consolidado, é ele que te dá o gás realmente para você sair da cama e realizar. É ele que faz com que quando você está perdido, você volte ali realmente para a estrada. Depois de propósito, é muito necessário que a gente tenha um planejamento. O que é o planejamento? É o passo a passo do que eu preciso fazer para realmente alcançar aquela meta. Por isso que na última aula eu conversei com você sobre a técnica SMART. Quanto mais específico você for, quanto mais você consegue ali ter clareza para onde você está caminhando, quais os passos você precisa fazer, fica muito mais fácil de você conseguir alcançar. Quanto mais clareza, quanto mais específico, menos frustrado você é. E nessa aula eu vou focar bastante com vocês no terceiro P, que é realmente a prática. Por isso que eu vou conversar com vocês sobre as microatividades ou as microtarefas. Como que a gente realmente vai pegar aquela meta SMART, a meta que você definiu na última aula, e vai colocar aquela meta em ação. As microatividades ou as microtarefas possuem um poder extraordinário, o poder que faz com que você realmente saia desse ponto A, seu ponto atual, e caminhe todo dia um pouquinho rumo ao alcance dessa meta. Então, bora falar um pouquinho mais, destrinchar o que são as microatividades ou as microtarefas? Basicamente, se você deseja fazer mais, né? Se você deseja fazer mais, você tem que pensar em como. Como eu posso fazer mais e com menos gasto de energia? Para fazer mais, você tem que fazer melhor. Então, o que são as microatividades ou microtarefas? As microatividades vai pegar uma atividade complexa ou às vezes uma atividade longa e vai transformar essa atividade longa ou complexa em microatividades, pequenas unidades que você consegue realmente colocar em prática. É transformar uma atividade que é longa e complexa em uma atividade tão simples, mas tão simples que fica impossível praticamente de você não realizar. Quer ver uma coisa só? Imagine que você tenha colocado na sua agenda a seguinte situação: estudar para o concurso da Polícia Federal. Quando você coloca na sua agenda estudar para o concurso da Polícia Federal, percebe que é uma atividade macro? O que vai ser estudar? Qual a matéria que você vai estudar? Onde você vai estudar? Por quanto tempo? Mesma coisa, se você coloca na sua agenda construir uma carreira de sucesso, como? Por onde começar? Qual vai ser a atividade que eu vou fazer? Ou se você coloca, como eu também já fiz, né, mestrado, ou se está fazendo aí uma pós-graduação, vai precisar fazer um trabalho de conclusão de curso, ou escrever um artigo, ou fazer uma tese. Imagina você colocar assim na sua agenda, ou no seu suporte aí de organização, escrever artigo. Quando você coloca simplesmente escrever artigo, você tende a não cumprir essa atividade ou não
conseguir terminar essa atividade. Agora, olha como que você facilita, porque você está saindo do macro e indo para o micro, para algo específico. Pesquisar referências para fazer o artigo. Olha como é que muda a situação. Escrever uma página desse artigo no dia de hoje. Aí amanhã escrever mais uma página. Ou colocar, vou utilizar 1 hora do meu tempo, colocar ali 1 hora para me dedicar a este artigo. E aí eu vou escrever, eu vou pesquisar, então destrincha a atividade. Se você está estudando para a PF, para a Polícia Federal, o que você vai estudar no dia de hoje? Qual que é a disciplina? Qual que é o conteúdo dessa disciplina? Direito penal? Qual o conteúdo do direito penal? Então, percebe? Você precisa pegar uma atividade gigantesca e diminuir essa atividade, tornar ela execuível, de maneira simples. Imagine que você tenha que ler um livro de 500 páginas. Se todo dia você coloca na sua agenda, ler livro, a tendência de você não cumprir é muito grande. Agora, se você colocar que vai ler 5 páginas por dia, 10 páginas por dia, tudo isso vai depender. Quanto tempo que você precisa ler esse livro? Quanto tempo que você gasta em média para ler cada página? Quanto tempo que você vai disponibilizar na sua agenda para ler esse livro? Tudo, gente, é questão de organização. Se você pensa em um código, vamos pensar aí o CDC, tem uma média de 119 artigos. Se você simplesmente coloca ler CDC, às vezes quando você pensa, nossa, 119 artigos, eu não vou dar conta de ler hoje. Agora, se você colocar e fragmentar, eu vou ler 10 artigos do CDC hoje, vou estudar esses 10 artigos. Olha como que essa atividade ela se torna muito mais fluida, muito mais chance de você conseguir realizar. Então, seja realmente muito específico na produção aí das suas microatividades, das suas atividades. Na próxima aula, eu vou inclusive apresentar para vocês a divisão da nossa rotina de atividades em blocos de tempo e vou fornecer para vocês algumas ferramentas que podem fazer com que você tenha aí mais produtividade, mais organização nessas atividades. Outro ponto que eu acho que é muito importante, gente, é você imaginar que temos durante o ano 365 dias ou 366 dias, se esse ano for bissexto. Dentro desse ano, a gente tem aí uma visão macro, um planejamento anual, que eu falei para vocês, um planejamento de visão. E aí vamos pensar, dentro desse ano a gente tem 52 semanas. Olha como que a nossa visão do macro já passa 52 semanas, sim. Dentro dessas 52 semanas é um convite para você construir sua carreira de sucesso. Se você escreve lá em janeiro, abrir meu escritório, mas se você não fragmenta essa atividade, se você não tem quando, né? Por isso que é tão importante a última aula, para você definir a sua meta e entender dentro dessa meta, olha para sua meta, qual vai ser a microatividade, a microunidade que eu vou fazer todos os dias rumo ao alcance dessa meta. Naquele dia que eu tenho mais tempo, o que eu faço? Naquele dia que eu tenho mais tempo, o que eu faço é realmente me dedicar. Naquele dia que eu tenho menos tempo, eu coloco uma mini atividade mesmo, uma microatividade. Gente, também temos que ter em mente, antes de falar aí de priorização, um pouquinho sobre a procrastinação. Porque antes de a gente entender como que eu faço para priorizar, eu também tenho que entender os motivos pelos quais eu ando procrastinando. Porque quem está sempre procrastinando tem algum motivo por trás. E quem está sempre procrastinando pouco está realizando. Por isso, falar nessa aula de todos esses temas. Como que se eu não estou conseguindo fazer uma microatividade, pode ser porque eu estou procrastinando. Por qual motivo eu estou procrastinando? Então, eu vou lá no cerne do problema para sanar esse problema, para então eu começar a realizar. Porque não adianta, gente, não adianta você ter desenhado a sua meta SMART,
não adianta você saber todos os passos para onde você está caminhando se você realmente não sair do lugar, se você realmente não for para a arena, se você realmente não ir lá e executar. Se você precisa ler um livro sobre marketing digital, porque você precisa agora entender um pouco mais sobre esse assunto para te apoiar na captação de cliente, por exemplo. Se você só coloca o livro lá na cabeceira da sua cama e não lê, não adianta. Você pode ter ali uma agenda, um planner que você coloca todos os dias para ler. Mas efetivamente, você está conseguindo ler? Então, muitas das vezes a gente tem que dar um passo e dar um passo para trás e pensar, vou dar um passo para trás para entender um pouco mais sobre a minha procrastinação, para realmente sanar o problema para avançar. Então, muito importante nesse momento, quando a gente fala de procrastinação, que a gente entenda o que está por detrás da sua procrastinação. Aqui é aumentar as nossas vozes interiores, aumentar aqui o nosso intuitivo. O que a sua procrastinação quer te dizer? Você está procrastinando porque te falta, por exemplo, um sistema de organização? Ou seja, você sai da cama, você sai ali sem fazer nenhum tipo de rotina matinal, você sai, abre o WhatsApp, cumpre uma atividade, na hora que você vai ver, você está estudando, na hora que você vai ver, você está respondendo um e-mail. Você não tem o passo a passo, porque a gente procrastina, gente, inclusive porque a gente não sabe o que fazer. Você sabe que você quer construir uma carreira de sucesso, mas você não sabe o passo a passo. Então, quando a gente não sabe o passo a passo, a gente não tem um sistema de organização, como em todas as aulas eu estou falando para você, o que acontece? A gente deixa o tempo fluir, o tempo vai fluindo e a gente perde realmente o controle desse tempo, a gente para de entender para onde está indo o nosso tempo. E aí a gente procrastina. Amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Muitas pessoas também procrastinam pelo perfeccionismo. Às vezes, o advogado, a advogada vai fazer uma contestação, a contestação tem prazo para entrega, mas quer fazer aquela contestação de modo tão perfeito, mas de modo tão perfeito que acaba não fazendo, ou fazendo na última hora, porque foi procrastinando, imaginando que tem que ser perfeito, tem que ser perfeito, tem que ser perfeito, na hora que viu já não havia mais tempo suficiente para entregar uma contestação dentro do que era possível. Muitas pessoas também procrastinam, desejam construir um escritório. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma impressora boa. Ah, mas eu não tenho dinheiro para alugar num lugar que eu queira. Mas eu ainda não tenho tal habilidade, então eu não vou abrir um Instagram. Eu ainda não sei, por exemplo, sobre marketing jurídico, então eu não vou me posicionar dentro das redes sociais. E aí sempre falta algo e as pessoas querem fazer de modo tão perfeito que não faz. Então eu falo, para dar o primeiro passo é antes feito que perfeito. É melhor eu iniciar com os recursos que eu tenho hoje, do jeito que eu tô, mas eu saio do lugar. É à medida que eu saio do lugar que eu começo a entender. Opa, eu preciso entender mais sobre esse assunto. Gente, eu preciso melhorar nesse ponto. É só quando eu dou o primeiro passo que eu consigo ter recursos suficientes e eu consigo realmente entender quais são os meus pontos de melhoria. Então, muita gente procrastina, deixa sempre para depois em razão do perfeccionismo. Algo também que é bem interessante para a gente combater o perfeccionismo é se colocar em modo de aprendizado. É um processo, aprender é um progresso contínuo. Todo dia eu me torno melhor. Quando eu abri meu primeiro escritório de advocacia, meu primeiro escritório de advocacia não era exatamente como eu desejava, mas era o que eu consegui fazer naquele momento, com a pouca experiência que eu tinha. Hoje eu tenho um escritório que eu sou sócia na maneira que eu desejo, mas foi o quê? Foi uma evolução. Eu aprendi com diversos
pontos ali daquele primeiro escritório para hoje eu advogar com segurança, para hoje eu ter a estrutura de um escritório da maneira que eu acredito, da maneira que me faz feliz. Então, gente, dá o primeiro passo, dê o primeiro passo, porque a partir do momento que você dá o primeiro passo, que as coisas começam a fluir, você começa a entender seu ponto de melhoria. Não existe fracasso. O que existe é sempre um processo evolutivo, né? Não há fracasso, há experiência. Se você faz um concurso público hoje e é reprovado, eu tenho certeza que no próximo você vai se tornar mais experiente. Exemplo, fui para o concurso público, percebi que eu fiquei muito nervoso na hora da prova. Na próxima prova que você for fazer, você já sabe que você precisa muito antes preparar o seu emocional. Você precisa cuidar desse ponto. Então não existe fracasso, o que existe é sempre uma experiência. Outro ponto também que eu acho que é muito importante, ainda falando sobre procrastinação, são as distrações, tanto as distrações externas quanto as distrações internas. Se eu estou sempre fazendo uma atividade conectada em outra coisa que eu ainda não fiz, em outros pensamentos, eu estou o tempo inteiro distraído, então eu não foco no presente. E aquela atividade que eu estou fazendo, ela perde qualidade. Então, faça a lista do tem que. O que é a lista do tem que? É um depósito onde você tira da sua mente algo que está te perturbando e coloca no papel. Se eu estou aqui peticionando, fazendo uma petição inicial e me veio na mente pagar uma conta, escreve na lista do lado um papel, uma lista mesmo, lista do tem que, tenho que pagar tal conta. Então você tira da sua cabeça algo que está o tempo inteiro te perturbando e coloca no papel. E aí sim você vai fazendo, tira da cabeça, põe no papel e se concentra naquela atividade que você está fazendo. Outro ponto também das distrações externas é a quantidade de informação que hoje a gente consome. O tempo inteiro é informação, o tempo inteiro é informação. Será mesmo que todas essas informações são importantes nesse momento para você? Esse consumo exagerado de informações faz com que a gente esteja também em processo para sempre começar a gerar uma ansiedade, uma preocupação, a gente se desconecta do presente. Então, minha sugestão aqui é dieta da informação. Eu vou diminuir o acesso a esse tanto de informação. Eu vou selecionar, eu vou filtrar o que eu realmente vou colocar aqui para dentro da minha mente. Se você está o tempo inteiro se conectado a notícias que são muito ruins, isso vai impactar no seu bem-estar. E a partir do momento que impacta no seu bem-estar, impacta na sua rotina. Se eu não estou bem, eu não produzo. Mente cansada, não produz. Já falei isso aqui para vocês. Outro ponto também que eu acho que é muito importante sobre a procrastinação é quando a gente não sabe priorizar. Você procrastina, inclusive porque falta organização muitas vezes, você não sabe qual que é o seu passo e você também não sabe priorizar. E o que é priorizar, né? Priorizar, gente, basicamente é a gente, nesse momento, no agora, a gente abrir mão de determinados, por exemplo, benefícios temporários para colher benefícios futuros. Exemplo, nesse momento eu abro mão de ficar muitas horas no celular porque eu preciso me dedicar a determinadas atividades que vão construir a minha carreira de sucesso. Eu vou abrir mão agora de ficar assistindo muitas séries e vou estudar no final de semana porque é um tempo que eu tenho de mais qualidade, muito mais do que durante a semana. Então, você que vai saber o que você consegue hoje abrir mão, ainda que temporariamente, para colher benefícios maiores. Eu vou economizar agora financeiramente, eu vou entender qual que é a minha situação financeira, eu vou fazer trabalho extra, eu vou economizar para ter recurso financeiro, por exemplo, para abrir o meu escritório. Então, é muito importante que a gente consiga entender o que eu preciso abrir mão hoje para colher um benefício futuro. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Então, gente, como que é? Por que priorizar? Porque toda vez que eu não estabeleço
a minha agenda, toda vez que eu não estabeleço as minhas prioridades, alguém faz por mim. Se eu não tenho uma agenda, eu viro a agenda de alguém. Se eu não sei o que eu tenho que fazer naquele dia, vai vindo demandas externas, demandas alheias. Se eu não priorizo a minha própria vida, ninguém vai priorizar para mim. E aí, pior, vai vir alguém para estabelecer as prioridades que não são suas. São prioridades alheias, mas que você vai colocar como prioridade na sua vida. Para que a gente saiba priorizar, uma pergunta que você tem que se fazer no momento de priorizar é se perguntar: essa atividade, ela me leva para onde eu desejo? Então, hoje, onde você se encontra? Aonde você quer chegar? Lembra que eu estou falando em todas as aulas do ponto A, do ponto B? O ponto A é onde eu me encontro, qual é o meu estado atual. E o ponto B é onde que eu quero chegar. Então, quando vem uma demanda externa, eu tenho que me perguntar: essa demanda, ela é coerente com a carreira de sucesso que eu quero construir? Essa demanda, essa atividade que eu estou fazendo, ela me leva para onde eu desejo? Vou tentar aqui, vou buscar ser mais clara com vocês. Vamos imaginar que você vai fazer um concurso público e um concurso público que não tenha prova oral. E aí você me pergunta: Luísa, você acha que eu devo fazer um curso de oratória? Gente, oratória é uma competência importante para qualquer um. Em qualquer área que você atuar no direito, a oratória vai ser importante. Mas a pergunta é: nesse exato momento que você está se preparando para um concurso, no qual não tem prova de oratória, esse curso de oratória é a prioridade no momento? Percebe que não? Então, exatamente isso. O curso de oratória é um benefício, mas eu vou abrir mão desse benefício temporário para colher um benefício futuro. Eu abro a oportunidade nesse momento de fazer esse curso de oratória para ter mais tempo de estudar. Exemplo, eu estou montando o meu escritório, construindo o meu escritório e resolvo fazer uma reforma na minha casa. É super importante você fazer uma reforma na sua casa. Para quê? Para você ter um ambiente confortável, agradável. Mas sua casa, ela está caindo aos pedaços? Porque se ela não estiver caindo aos pedaços, não é o momento da gente fazer essa reforma na casa. Por quê? Reforma de casa demanda tempo, gasto de energia. Energia é esse tempo que você poderia estar alocando nesse projeto de construir o seu escritório. Então, gente, tudo é a gente saber priorizar. Eu tenho escritório, leciono em graduação, leciono em preparatórios, trabalho com coach mentoria em atendimentos individuais, estou finalizando o meu mestrado, então eu tenho diversas atividades. E aí o que eu faço? Eu priorizo e me organizo para dar conta de tudo. Então, nesse exato momento que eu estou dedicando à construção de uma tese, muitos convites para escrever artigo eu falo, vou abrir mão. Artigo para alguém que segue carreira acadêmica é importante, produção científica, óbvio, mega importante. Mas nesse momento da minha vida, o mais importante é realmente passar, né, ser aprovado no meu doutorado, é construir a minha tese. Então, o que eu percebo que muitas vezes as pessoas fazem é lotar de atividade uma agenda, é aceitar todas as oportunidades como as oportunidades fossem únicas na vida e aceita, mas se você fizer uma peneira, nem todas essas atividades e nem todas essas oportunidades te levam para onde você falou que gostaria de chegar, não te levam para a construção dessa carreira de sucesso neste momento. Então, quando eu tenho uma meta muito clara, eu tenho a microatividade que eu faço todo dia para chegar nessa meta, eu tenho que ir lá e realmente fazer e eliminar tudo que me afasta dessa meta, até que eu alcance. Gente, isso é muito simples. É muito simples. O complexo, muitas vezes, é você realmente se dedicar para fazer. Mas imaginemos uma outra situação. Eu tenho que comprar um carro.
Eu gostaria muito de comprar um carro. O que eu preciso hoje para comprar esse carro? Quanto que é esse carro? Onde que eu vou comprar esse carro? Percebe como que é aquela definição de meta? Então, muitas vezes eu vou ter que abrir mão agora, por exemplo, de comprar iFood, de ter ali jantares fora e etc. Eu vou economizar numa compra de uma roupa, eu vou economizar aqui na água, na luz para comprar esse carro. É a mesma coisa em qualquer objetivo profissional. Eu tenho que ter clareza de onde eu quero chegar e eu preciso priorizar. Priorizar é estabelecer realmente uma ordem de hierarquia. O que é mais importante nesse momento? E dessas atividades, quais são as atividades que realmente me levam para onde eu desejo? Quais dessas atividades são realmente atividades que vão fazer com que eu tenha uma carreira de sucesso? A carreira de sucesso que eu já tenho muito claro, uma carreira que eu já tenho ali extremamente definido, né? Os passos que eu preciso fazer. Então, isso é priorizar. E por falar em priorizar, onde que a gente tem que priorizar? É no dia a dia, é na rotina. No dia de hoje eu priorizo, amanhã eu priorizo e assim a gente vai colhendo aqueles sucessos que eu contei para vocês, que são sucessos diários. Então, para apoiá-los, na próxima aula eu vou conversar com vocês sobre os blocos de tempo. São esses blocos de tempo que vai fazer com que você tenha melhor gestão da sua rotina, melhor gestão do tempo, para onde está indo esse tempo. Então, eu te espero na próxima aula. Um beijo para vocês!